Olá, pessoas maravilhosas! Vamos hoje conversar um pouquinho sobre as telecomunicações e redes digitais. Geografia, professora Magna Lacerda. Olha, em primeiro lugar, eu deixei destacado esse texto porque é exatamente o texto apresentado para vocês no material, né, que vocês receberam para a semana, o PET 2 da semana 3. Esse é o texto que vocês estão trabalhando essa semana. Então, eu quero passar por ele com vocês, discutir algumas questões interessantes sobre esse tema. Vamos ao primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele vai colocar o seguinte, ó, uma efetiva integração das economias. Eu vou deixar em destaque essa palavra, integração das economias. Né? Isso foi possível graças à internet e aos avanços nas tecnologias, na informática, nas telecomunicações. Tudo isso possibilitou o acesso a grande quantidade de informações e a trocas comerciais. Essas questões, elas trouxeram uma certa praticidade, ou, como o texto bem coloca, uma agilidade nas tarefas do dia a dia. Ou seja, as tarefas elas se tornaram mais fáceis, mais práticas, né, rápidas. Então, o que acontece é que a tecnologia, a internet, toda essa gama de informações, ela nos levou para um novo patamar. E é esse novo patamar que nós precisamos de uma certa adaptação, né? Precisamos entender melhor, precisamos conhecer para aproveitarmos todas as oportunidades que surgirem. E aí o texto continua. Logo, a internet viabilizou o aumento da circulação de capital no mundo, movimentando assim os setores da economia mundial, principalmente diante da necessidade de distanciamento e isolamento social em função do novo coronavírus. Então, nós estamos vivendo esse momento agora, essa pandemia, que trouxe, né, foi responsável por uma reviravolta na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho. E a internet, ela tem sido o canal, o recurso, né, a forma de chegarmos até vocês, por exemplo. A internet, através dela que nós estamos conversando, estamos discutindo os assuntos das aulas, temas importantes para a formação de vocês. É através delas, da internet, que os mercados estão se movimentando. Então, nós vamos fechar esse primeiro parágrafo com esse destaque aí. Veja, interação das economias mundiais. Hoje nós estamos presentes em qualquer lugar do planeta através da internet. Voltando aí ao nosso segundo parágrafo, diz assim: podemos nos comunicar com os diferentes lugares do mundo mais facilmente do que há algumas décadas, obviamente, né? Porque algumas décadas as pessoas elas se comunicavam. Vamos pensar, século XVI, como é que as pessoas se comunicavam naquela época? Elas se comunicavam através de mensageiros a cavalo, olha que coisa chique, né? Então, assim, a evolução foi gigantesca, né? Então, dos mensageiros a cavalo, aí depois nós tivemos, a partir do século XVIII, o processo de industrialização no mundo. Nós tivemos, por exemplo, a Maria Fumaça, que é a nossa máquina a vapor, né? Que também já vai diminuir um pouco a distância entre as pessoas. E aí nós chegamos hoje numa revolução técnico-científica e informacional, né? E a internet, ela nos leva, então, para esse momento e diminui as distâncias entre as pessoas, facilita a vida das pessoas. Claro que tem algumas questões negativas, como tudo na vida tem. Muito bem. Continuando aqui o nosso texto, ele diz o seguinte, olha,
A internet, além de possibilitar a nossa comunicação com o mundo, a circulação de informação ela cresceu de forma impressionante. E a gente percebe isso, nós sentimos isso na pele. E tornou-se uma das mais eficientes formas de divulgação da informação no mundo atual. Ou seja, nós utilizamos a internet de uma forma assim, fantástica para a informação no mundo. Através de quê? Primeira coisa, nós vamos pensar alguns objetivos que a internet tem, que o uso da internet tem. Então, um dos objetivos que nós poderíamos conversar é, por exemplo, a divulgação da informação via internet, né, através do marketing digital. E aí eu pergunto para vocês, marketing, o que seria o marketing digital? Super na moda. O que seria isso? Então, o marketing é o processo de atração, de conversão, de retenção de clientes por meio da geração de valor sobre um produto, ou sobre um serviço, ou sobre uma marca. E o objetivo do marketing é satisfazer as necessidades do mercado, é satisfazer as necessidades dos consumidores. Para quê? Para criar relacionamentos valiosos, mas o interesse está lá na frente, olha, criar relacionamentos valiosos e gerar lucros. Por meio de quê? Por meio das vendas. Você já deve que se perguntou em algum momento, né? Como que as empresas conseguem tantos clientes? O que elas fazem para destacar no mercado? E por que os produtos delas vendem tanto e outros ficam encalhados? E eu vou dizer para você uma coisa, o segredo do sucesso certamente passa pelo marketing. Então, meus queridos, vale a pena dar uma olhadinha nessa questão e a gente ter pelo menos um conhecimento básico que vai ser importante para a vida profissional de vocês, certo? Voltando então à nossa conversa, a internet, ela também tem outros objetivos e a sua divulgação da informação também passa, por exemplo, pela propaganda. E aí você poderia me perguntar, mas, professora, qual seria então a diferença entre o marketing e a propaganda? Bom, essa diferença, na realidade, pessoal, um contém o outro. O marketing é mais abrangente e a publicidade, ela está contida nos esforços do marketing. Então, a publicidade já faz parte, né, do próprio marketing, que tem uma abrangência muito maior. Bom, e aí a internet também tem outros objetivos de divulgação da informação através de videoconferências. Videoconferências é o que há no momento. É videoconferência de trabalho, é videoconferência de professores, é videoconferência de equipes de pesquisa na faculdade, e nós estamos o tempo todo conectados, né? Continuamos o nosso trabalho através, por exemplo, das videoconferências. E aí, pessoal, nós temos uma outra questão, é um mercado novo, o teletrabalho. Eu falo que é um mercado novo, por quê? O teletrabalho, ele foi regulamentado recentemente. O teletrabalho, pessoal, tem uma lei, que é a Lei 13.467 de 2017, ou seja, muito recente, né? Que inseriu essa modalidade na CLT, na consolidação das leis do trabalho. No seu capítulo 2, parte A, essa lei conceitua o termo teletrabalho como a prestação de serviços que ocorre preponderantemente fora das dependências do empregador. Ou seja, o cara não precisa estar lá na empresa para fazer o trabalho, ele pode fazer dentro da sua casa, no seu escritório particular, né, onde ele quiser fazer. Para isso, ele precisa de quê? Ele precisa de tecnologia, porque é o que ele vai usar.
tecnologia de informação, tecnologia de comunicação. E aí, meus queridos, veja, nós temos também uma outra questão promovida pela internet, que são as compras. Olha, os produtos estão à nossa disposição a qualquer momento, a qualquer hora. Não encerra o expediente. Às 18 horas vai fechar a loja. Não, não. Aqui não. Aqui você pode fazer suas compras na madrugada, utiliza o seu cartão, fique à vontade, navega aí pelo mundo e você tem o que você quiser praticamente a qualquer hora, a qualquer tempo. Alguns cuidados nós precisamos tomar com essas questões, obviamente. Mas tanto físicas quanto na rede, os cuidados são diferentes, mas em qualquer lugar nós precisamos de ter cuidados. Muito bem, meus queridos. Além disso, a internet também ela promove essa facilidade para nós, que são transações bancárias feitas fora da agência. Eu não preciso ir ao banco para fazer um depósito. Eu não preciso ir ao banco para fazer uma transferência bancária, para fazer uma consulta a um saldo, a um extrato, para fazer um empréstimo. Então, nós temos um banco no nosso celular, dentro da nossa casa. Então, essas questões, elas são possíveis através da internet. Meus queridos, por isso nós vamos, então, pensar que nós estamos, né, conectados. Conectados à rede de internet, é possível estabelecer canais de comunicação direta, evitando a mídia controlada pelo grande capital, né, tornando-se uma ferramenta importante para a análise, para a reflexão e a transformação da sociedade. A mídia controlada, ela, por exemplo, vamos pensar na TV. A TV, você vai ouvir na TV aquilo que foi editado por uma equipe, e essa equipe, obviamente, como em qualquer trabalho, existe aí uma subjetividade. Então, de alguma maneira, esse ingrediente da subjetividade vai fazer parte da edição daquilo que você vai ver. Você vai acompanhar aquilo que as pessoas ou aquele grupo interessa que chegue até você. Já na rede de internet é diferente, né? Nós temos tudo à nossa disposição, de bom e de ruim, e nós podemos produzir o conhecimento, produzir o conteúdo que nós quisermos na internet. Muito bem, meus queridos. Mas isso não acontece com todo mundo. E aí nós vivemos um outro problema importante, que é a exclusão digital. É preciso considerar a exclusão digital, né? Essas possibilidades do fluxo de informação, como nós já colocamos, não é acessível a todos. Constata-se a falta de acesso às mídias digitais, principalmente pela população de baixa renda. E combater essa exclusão digital é um fator importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade moderna. E aí eu deixei em destaque para vocês no texto. Olha, a exclusão digital não ocorre somente pela falta de acesso, mas também pela ausência da capacidade do usuário de retirar, a partir de sua capacitação intelectual e profissional, o máximo proveito das potencialidades oferecidas por cada instrumento de comunicação e informação. Então, veja, algumas pessoas não têm acesso, certo? Outras pessoas têm acesso, e têm muito acesso, mas elas não usam a sua capacidade intelectual, a sua capacidade profissional para tirar proveito dessas ferramentas. Então, existem muitas pessoas com acesso total à internet que, por exemplo, elas mexem no WhatsApp, elas assistem vídeos no YouTube, né? Vídeos que interessam a elas, e somente. É só isso que a internet pode nos oferecer? Um exemplo do que está acontecendo agora, meus queridos. Olha só, nesse momento de pandemia, eu organizei uma sala virtual muito fácil, simples, a sala virtual do Google, né? Nessa sala virtual, nós temos possibilidades de
ter acesso a materiais diversos postados pelo professor. O aluno tem acesso à participação direta, ele tem como enviar mensagens, ele tem como contribuir com algum material, ele tem como tirar dúvidas, né? Vídeos podem ser indicados, formulários com questões preenchidas que dão resposta imediata ao professor e ao aluno, dependendo da configuração que se estabelecer. Então, assim, tem uma ferramenta fantástica, como se fosse uma sala de aula. No entanto, a maioria das pessoas preferem, por exemplo, o uso do WhatsApp. É complicado, porque quando você usa o WhatsApp, na minha opinião, ele é mais um meio de comunicação. Eu lanço lá um recado, né, uma conversa, um bate-papo, mas para material, para aula, fica complicado, né? Você percebe, por exemplo, tudo que você coloca lá vai passando. Depois, para você ter acesso àquilo, é mais complicado. Além de gastar a memória, né, do seu celular e tudo mais. Mas as pessoas, por que uma grande parte dos nossos alunos, por exemplo, resistem e não entram na sala virtual? Eu estou dizendo aqueles que têm acesso à internet e que assim não entram. Há uma resistência. Há uma resistência. Então, eu poderia imaginar isso como uma exclusão digital, não pela falta de acesso, mas pela falta de uma tentativa de tirar proveito das potencialidades oferecidas por cada instrumento de comunicação e de informação, certo? E esse é um grande desafio que nós estamos vivenciando no momento, né? Que é o alcance dos nossos alunos nos meios digitais. Meus queridos, essa exclusão digital, veja, nós temos aqui uma charge bem interessante, olha só, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, aqui sim é uma exclusão digital por falta de acesso, aí é outra conversa, por falta de acesso, né? Muito bem. Vamos agora pensar quais são as perspectivas para a sociedade brasileira. Veja, sabe-se que a exclusão digital aprofunda o desemprego, acirra a exclusão social, né? E que deve ser garantido a toda a população o acesso ao mundo digital, gerando e equiparando as oportunidades e incluindo populações com necessidades especiais. Mas tem, de acordo com o professor José Pastore, não passa de mito a ideia de que desemprego é culpa das tecnologias. Quando ele fala dessa questão do uso das tecnologias e dessa associação que a gente faz, né, da introdução da tecnologia e o desemprego, ele fala que é uma questão de mito. A coisa não pode ser generalizada. É claro que sim, existe uma parcela da população que vive essa situação, que vive o desemprego gerado por essa questão tecnológica, que é o desemprego estrutural. Mas não são todas as pessoas. Então, vamos entender isso aqui? Veja, primeiro nós temos aqui, ó, os avanços científicos e tecnológicos arrebatam postos de trabalho. Sim, extinguem algumas profissões, extinguem alguns tipos de trabalho, mas também barateiam produtos e serviços existentes e criam novas oportunidades de vagas. Então, uma outra constatação que Pastore faz é o seguinte: a tecnologia, produtividade e emprego andam juntos, pois mesmo onde há destruição de empregos em virtude da entrada de novas tecnologias, o desemprego é mais grave nos setores de baixa produtividade. Então, pessoal, onde está o problema realmente? Aí eu deixei em destaque para vocês. Olha, se existe nova tecnologia introduzida em algum mercado ou alguma empresa, essa nova tecnologia ela vai precisar ou ela vai demandar de mão de obra qualificada. Então, meu amigo, se você entra numa empresa hoje, você entra num escritório, num trabalho qualquer, e se você permanecer estagnado ali, então você vai chegar um momento que você vai ser uma mão de obra obsoleta, ou seja, não serve para o mercado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos o tempo todo estarmos assim, nos capacitando para. Nós precisamos de
representar essa mão de obra qualificada. Porque aqueles que não procuram uma qualificação, ou seja, os trabalhadores desqualificados para o mercado atual ou com pouco aperfeiçoamento profissional, e aqui eu não estou falando exatamente de quem faz faculdade ou não faz faculdade, não. Existem caminhos diferentes de aperfeiçoamento profissional, né? Uma pessoa ela pode, por exemplo, dominar o marketing sem ter passado por uma faculdade. Mas uma coisa é certa, aquelas pessoas ou trabalhadores desqualificados ou com pouco aperfeiçoamento profissional, aí sim, é aí que se verifica o maior número de desempregados no Brasil. Então, nem sempre, não é porque não tem o emprego, mas é porque não tem mão de obra qualificada. Perceberam a diferença? Muito bem, meus queridos. Então, remédios para o mal do século. Qual que é o mal do século que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando exatamente do desemprego. Então, qual seria o remédio para isso? Seria, por exemplo, o crescimento econômico do país, a qualificação dos trabalhadores para lidarem com novas tecnologias. Seria, por exemplo, instituições trabalhistas inteligentes, que desta forma contribuem para a maior produtividade e absorção de mais mão de obra qualificada. Então, qual que é a palavra-chave aqui, meus queridos? Mão de obra qualificada. Então, procurem estudar, procurem se qualificar dia a dia. Não fiquem presos ao conteúdo da sala de aula. Hoje, por exemplo, nós falamos sobre marketing. Que tal você abrir o seu computador, você abrir um material e dar uma olhadinha sobre o que significa isso, como isso pode ser trabalhado, como isso faz parte da nossa vida? Já é um conhecimento importante para a sua vida profissional futura. E aí, pessoal, fica uma pergunta. O que pode ser feito para reduzir o abismo digital? Então, veja, acreditamos que as novas tecnologias produzirão mais postos de trabalho, com certeza, mais fontes de renda, mesmo com a eliminação de empregos, mesmo com a eliminação de certos tipos de trabalhos, né? Mas nós precisamos entender o seguinte, que com isso, né, com esses novos postos de trabalho, fontes de renda, é necessário, então, adotar uma política social que leve em conta o impacto dessas novas tecnologias sobre a vida dos trabalhadores. É claro que nós estamos passando por um momento de transição e alguns trabalhadores, eles não terão mesmo condições de acompanhar esse momento. Alguns estão já no final de sua carreira, né, profissional, ou mesmo já mais idosos, né? Então, é necessário que haja uma política social que perceba o impacto das tecnologias na vida dessas pessoas. A economia e a sociedade brasileiras ganham com as novas tecnologias, mas precisam se organizar. E outro ponto fundamental é associar educação e tecnologia. Esse é o grande desafio. Educação e tecnologia. E aí, nós vamos entender duas expressões importantes. Política social e educação e tecnologia. E aí, meus queridos, nós então fechamos a nossa fala dizendo o seguinte: é necessário adotar uma política social que leve em conta o impacto das novas tecnologias sobre a vida dos trabalhadores. A economia e a sociedade brasileiras ganham com elas, mas precisam se organizar, que é o que nós falamos anteriormente. E aí nós temos esse ponto, educação e tecnologia, como o desafio que todos os países, principalmente o Brasil, enfrenta atualmente, né? Então, meus queridos, eu agradeço a presença de